Então, dando continuidade para os nossos conteúdos, hoje vamos ver o paradigma concorrente, tá? Primeira parte do que é um paradigma concorrente. Primeiro ponto, o que é concorrência? O que vocês entendem por concorrência? Concorrência é o compartilhamento de determinados recursos no mesmo espaço de tempo. Benefício disso, então, fazer a concorrência é otimizar o tempo de CPU. Se pensarem bem, quanto tempo que a CPU de vocês fica ociosa, né? Então, se vocês, principalmente quando tu tem mais de um núcleo, tu não vai rodar tudo num núcleo só, né? Aí vai acontecer toda a questão do paralelismo. Lembrando, a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre a parte do paralelismo, que é a parte do escalonamento. Então, assim, ó, se vocês têm um computador com um núcleo apenas, o paralelismo que é apresentado para vocês não é um paralelismo real, tá? O paralelismo real de acontecer, a execução de mais de um processo ao mesmo tempo, só vai ocorrer em multiprocessadores. Então a gente vai ver a técnica e vai conversar um pouquinho sobre escalonamento. O que é o escalonamento? Escalonamento é a troca de execução de um processo por outro. Só que para nós, no computador, fica imperceptível, principalmente quando nós tínhamos apenas um núcleo. Hoje todos os computadores têm mais de um núcleo, tá? Inclusive os nossos celulares, né? Para principalmente agilizar essa questão de otimização do tempo. Qual é um dos principais problemas? Falhas nesses tipos de programa, né? Podem levar a erros não muito aparentes e principalmente a questão da codificação, que é a dificuldade para escrever, depurar e alterar. E aí nós entramos num dos conceitos que nós temos dentro de paralelismo, que são processos, tá? O que é um processo? Processo não é nada mais que uma abstração de um programa que está em execução. Então isso que é um processo. Quando estão assim, por exemplo, estão rodando um software, se forem lá no gerenciador de tarefas, vocês vão ver vários processos rodando. Um programa pode ter um ou mais processos. Normalmente um programa tem mais de um processo, o qual vai ser escalonado pelo processador e vai ter um paralelismo ou não. Vai acontecer o paralelismo real quando ele rodar em núcleos separados, no caso de processadores com mais de um núcleo, né? E a questão da multiprogramação. Na verdade, a multiprogramação, ele faz ali a CPU, ele faz o que a gente chama de um chaveamento, tá? Ou alterna, que é o conhecido escalonamento. O que é isso? É a troca de processos. Tu tá rodando um processo 1, ele teve os seus recursos, teve seu tempo de CPU, roda. Rodou naquele tempo, troca. Tá? Isso é escalonamento, é a troca dos processos que estão rodando, que é esse chaveamento que a CPU faz. Tá? Então ele executa cada um deles durante algumas dezenas ou centenas de milissegundos. Para cada um deles é dado um tempo de execução, roda esse tempo de execução, cai fora, roda outro. Porque ele não pode rodar até o seu término ou para sempre, senão tu acaba atrasando outros processos que são necessários. E aí tem-se o que eu falei do pseudo-paralelismo, né? Quando tu tem um núcleo apenas, lembrando, tu tem um núcleo num processador, é o pseudo-paralelismo. Para nós dá a impressão de mais de um programa estar rodando ao mesmo tempo. Por isso a gente chama pseudo-paralelismo. O paralelismo real só ocorre, como eu falei, nos multiprocessadores ou computadores com mais de um núcleo. E o que é um processo? Então assim, ó, processo não é nada mais que um programa executável, onde nós temos os dados e a pilha do programa, onde nós temos o contador do programa. Lembram lá da disciplina de introdução à computação, do início, quando a gente falou do modelo de von Neumann, que nós temos o contador do programa, que é o program counter, né? Então ele aponta para a próxima instrução, que nós falamos e acabamos detalhando mais em arquitetura de computadores. Depois, um ponteiro para a pilha. Então ele é uma pilha com execução e o ponteiro apontando para a sua localização. E os seus registradores. Então quando a CPU faz troca entre processos em execução, acontece um evento que é chamado de time sharing. O que é time sharing? Traduzindo, compartilhamento de tempo. Então assim, ó, a CPU, ela vai ter, na verdade, ela vai atribuir para cada processo um tempo de execução.
São todos iguais? Não. Tá? Aí existem várias técnicas para fazer essa questão do tempo para cada processo. Não tem por que serem todos iguais. Tá? E aqui, ó, são os estados de um processo. Isso aqui a gente vê nessa disciplina que é paradigmas das linguagens de programação, mas nós enfatizamos bastante sistemas operacionais, quando a gente conversa sobre processos, conversa sobre threads. Por que a gente vê e fala em paradigmas, a gente tem, e vocês têm esse contato? Porque se vocês utilizarem uma linguagem de programação concorrente, ou seja, que executa em paralelo, que pode ser C++, C, Java, vocês têm que conhecer isso aqui. Tá? Então, assim, ó, são os estados de um processo. Um processo, ele ocorre em 3 estados, que é o estado bloqueado, em execução e pronto para executar. Bloqueado simplesmente está bloqueado. Desbloqueado, ele não pode ir para em execução. Desbloqueado, ele só pode ir para pronto para executar. O que é o pronto para executar? Pronto para executar é quando um processo tem os seus recursos que ele necessita e vai ganhar tempo de CPU. Quando que ele vai pronto para executar em execução? Quando ele entrou na ordem e recebeu o seu tempo de CPU. Então o processo ali, ele consegue ter todos os seus recursos e vai para a execução quando ele tem todas as suas necessidades atendidas. Quando ele estiver em execução, ele pode ir para bloqueado ou voltar para pronto para executar. Quando ele está em execução, quer dizer que a CPU está rodando ele. Então, em um núcleo, eu vou rodar apenas um processo naquele instante. Então, eu vou atribuir um tempo X para executar. Ele executa. Se ele não acabou se ele não conseguiu realizar todas as suas atividades propostas, o tempo que ele necessitava de execução, ele volta ali para pronto executar. Ele continua com o recurso, ganha um novo tempo, volta para a execução. E quando ele executou tudo, ele simplesmente cai fora. Tá? Ele não vai para um lugar lá. Ele cai fora porque ele acabou de executar. Tá? Então são esses 3 estados. Esses 3 estados têm que saberem. Principalmente para essa questão dos nossos paradigmas concorrentes. E aí entra um outro conceito que nós falamos lá em sistemas operacionais, que é o conceito de threads. Vocês já devem ter escutado, principalmente em Java, quando faz a implementação de uma thread em Java. O que é uma thread? Thread não é nada mais que um processo, da mesma forma, só que a gente diz que thread é um processo mais leve. Tá? Por que mais leve? Porque uma thread, ela vai rodar um trecho do código de vocês. Então, o código de vocês, se ele é desenvolvido, né, ele é implementado para rodar uma programação concorrente ou rodar em paralelo, que dá no mesmo caso, né, ele pode executar partes distintas do código de vocês, ao mesmo tempo. Tá? Então, por isso que a gente pode dizer que a gente pode dividir em threads. Lá em Java tem uma biblioteca que tu pode chamar para executar threads, onde tu vai dizer qual está rodando naquele momento e qual que é o tempo que ele pode rodar e sua prioridade. Então, assim, uma thread é um outro mecanismo para execução de tarefas concorrentes, também conhecido como processo leve. Então, assim, ó, são linhas de controle de um mesmo processo, são independentes e compartilham o mesmo espaço de endereçamento. Podem, assim, ser executadas concorrentemente. Tá? Então, tu pode separar em threads se a tua linguagem tem essa permissão. Cada thread possui uma execução individual e sequencial, cuidado com isso. Tá? Então, ela entra lá numa fila, né, e tem a sua execução individual e sequencial, tem o contador de instruções, o mesmo que tem, e tem uma pilha de execução, que é para saber quem vai executar naquele presente momento. Quando uma thread é bloqueada por outra thread do mesmo processo, tem que ser o mesmo processo, ela pode ser executada sem necessidade de acontecer a troca de contexto. Tá? E não existe proteção de memória entre elas, que lá nos processos nós temos proteção de memória.
Aqui nas threads nós não temos. Então assim, ó, pense assim, ó, processo é algo maior, threads são partes menores. É a mesma coisa se vocês pegarem um código executando inteiro, que seria um processo, e tu separar eles em pequenas partes, fazendo uma analogia, né? Então, dividir para conquistar, para executar mais rapidamente. Tá? Só que cuidado, um programa pode ter mais de um processo e pode ter inúmeras threads, tudo depende de como é programado. Então, assim, ó, as threads elas compartilham espaço e memória, temporizadores, processos filhos e sinais. Tá? E podem criar threads filhas, pode ser feito a chamada. E dentro disso, que a gente falou processos e falou threads, entra a questão de quem executa nesse presente momento. Isso nós chamamos de concorrência, tá? Então a concorrência, ela tem 4 requisitos dentro de processos paralelos. Então, processos que vão executar ao mesmo tempo. Muito cuidado. Lembrando, um único núcleo roda um único processo. Então, pseudo-paralelismo. Para nós, parece que está rodando ao mesmo tempo. Já, se eu tenho multiprocessadores, né, eu posso rodar um em cada núcleo, e aí eu tenho um paralelismo real, que é proveniente de uma linguagem de programação concorrente. Por que linguagem de programação concorrente? Que tu vai concorrer ao tempo e ao processamento da CPU. E ele tem esses 4 requisitos para acontecer para os processos poderem rodar paralelamente, né? De forma correta e eficiente, que é a exclusão mútua, asserção, progresso e espera limitada. Primeiro delas, exclusão mútua. Primeiro princípio, 2 processos não podem estar dentro de uma seção crítica ao mesmo tempo. Então, 2 não podem estar dentro da seção crítica e rodarem ao mesmo tempo. Ou tu roda um, ou tu roda outro. Por isso, exclusão mútua. Depois, asserção. Nenhuma asserção pode ser feita sobre velocidade ou número de CPUs. Programas concorrentes nunca podem determinar um comportamento de uma thread ou de um processo, dependendo do tempo de execução de outro processo ou thread. Isso é uma asserção. O que é uma asserção? É quando eu estou afirmando algo, né? Então, eu não posso afirmar velocidade nem número de CPUs para as minhas execuções. Ela vai rodar de acordo com os mecanismos do meu sistema operacional. Então, assim, ó, vocês vão programar numa linguagem concorrente, que executa em paralelo, né? Mas vocês, na linguagem, vocês não vão dizer que o tempo da CPU é X. Só, óbvio, vocês vão poder determinar, vocês vão saber a velocidade máxima e os tempos de execução, entre aspas, né? Se vocês utilizarem um sistema embarcado, ou nossos embedded, né? Aonde é para um hardware específico, que eu sei o tempo mínimo que vai rodar um programa e o tempo máximo, o quanto tem de memória e o quanto de tudo. Aí eu posso fazer um software totalmente escalável, um software totalmente otimizado para aquele hardware. Que eu vou saber os seus limites, né? Mas assim, ó, quando estão programando ali, tu vai poder definir e dizer, olha, o tempo de execução é tanto, a velocidade é tanto, ou são tantas CPUs? Não. Estão rodando e estão criando uma programação paralela, que vai se adequar lá ao sistema operacional de vocês. Tá? Ele vai rodar e vai ver disponível quantas threads tem, programarem usando threads, quantos processos tem, quantos podem rodar ao mesmo tempo e tudo mais, qual a velocidade de CPU. Então vai ser tudo ditado pelo nosso sistema operacional. Tá? Então cuidado com isso, com a questão da asserção. Outro ponto, progresso. Tá? Nenhum processo executando fora de sua seção crítica pode bloquear outro processo. Quer dizer assim, ó, que nenhum processo deve ficar bloqueado de usar sua seção crítica se nenhum outro processo a estiver usando. Então é um cuidado que deve se ter na questão do progresso, tá? Então tu não pode executar fora de sua seção crítica para poder bloquear outros processos. E por fim, espera limitada. O que é espera limitada? O próprio nome diz, né?
que nenhum processo deve ter que esperar para sempre para entrar em sua sessão crítica, enquanto outros processos repetidamente entram e saem de suas respectivas sessões críticas. Ou seja, para vocês executarem, vocês precisam de recursos e tempo de CPU. Tá? Aí tu entra na fila de execução. Antes disso, não entra na fila de execução para executar essa sessão crítica. Então, tu não pode esperar para sempre. O que quer dizer isso? Que um processo não pode deter para sempre aqueles recursos nem tempo de CPU. Por isso utiliza um escalonador e técnicas que tu roda um X tempo, cai fora e roda. Imagine assim, ó, se um processo de vocês precisa rodar, sei lá, durante quantos milissegundos, e só ele pode rodar, sem ter um escalonamento. Ele vai rodar do início ao fim, e todo o resto fica esperando para rodar. Tá? Ia ser triste, né? Tá? Por isso que criou-se o escalonamento. Tá? Então, o escalonamento é a troca dos processos para tu poder rodar outros processos e eles poderem entrar na sessão crítica e poderem rodar. Tá? Então, tu não vai manter ele rodando para sempre. Roda numa fatia de tempo, que eu já vou explicar para vocês logo adiante aqui. Roda uma fatia de tempo, cai fora. Fatia de tempo, cai fora. É a mesma coisa com os recursos. Tu não pode para sempre manter aquele recurso. Se tu manter para sempre aquele recurso, já que dois processos não podem ter dois recursos ao mesmo tempo, como que eu vou rodar? É a mesma coisa, vocês têm que fazer uma atividade e vocês têm que usar um computador. Todos vocês, melhor, vocês são 5 pessoas e têm 2 computadores, que é o recurso de vocês, e vocês têm que fazer uma atividade. O que faz o escalonador? Cada um de vocês roda uma fatia de tempo, pode usar o computador uma fatia de tempo e usar aqueles recursos. Tá? Se só um de vocês usar o recurso, todos os outros ficam para sempre esperando. Então é assim que ele faz. Ele tenta ser o mais justo possível. E alguns exemplos para vocês entenderem um pouquinho melhor. Primeiro ponto. Browser. Tá? O navegador. Acho que todos conhecem, né? É um exemplo mais simples de paradigma concorrente. De um programa rodando concorrentemente ou em paralelo. A partir do ponto que tu abre várias páginas simultâneas, tu está criando um processo concorrente. Lembram como era bem antigamente, tá? Acho que, bom, eu sou de 84, né? Mas vocês são bem mais novas, né? Tá? Os nossos browsers rodavam uma página por vez. Concordam, né? Uma página por vez. Então, eu tinha uma concorrência, tinha lá na CPU, mas só aquela página estava rodando e carregando dados naquele presente momento. Depois, se eu não me engano, foi o Chrome, né? Acho que foi o Chrome o primeiro a criar multi-abas. Tá? O que é multi-abas no Chrome? Se olhar lá no gerenciador de tarefas, ele acaba fazendo mais uma instanciação do seu próprio programa. Mas é concorrente. Então, cada aba está concorrendo a um tempo de CPU e a recursos que necessita para poder rodar. Então, o browser é o mais simples. Ao abrir mais uma aba, tu está rodando concorrentemente. Outro exemplo, troca de arquivos entre computadores. Ao iniciar a troca de vários arquivos simultaneamente entre computadores, os arquivos são divididos em pedaços menores para que possam ser enviados. O que é isso? Estou trocando o arquivo entre computadores, tá? Um quer pegar um arquivo, outro quer pegar o mesmo arquivo ao mesmo tempo. Quem que pode copiar o arquivo naquele momento? Eu vou dar um tempinho para cada um, só que para nós aparece que está rodando todos ao mesmo tempo. Tenho certeza que tem uma coisa que várias pessoas fazem. Vão lá, querem copiar uma informação de um HD para outro. Tá? Dá o Ctrl+C numa pasta, Ctrl+V para outro HD. Não, eu vou copiar mais rápido. Dá um Ctrl+C em outra pasta, dá um Ctrl+V para o outro HD de novo. O que acontece? Tu está criando uma fila. Tu está criando uma concorrência, primeiro ponto, do disco, né? Que ele não consegue copiar
e gravar duas informações ao mesmo tempo. Então ele vai entrar num escalonamento e tu vai ficar alternando entre os processos. Por isso que o tempo, quando tu copia arquivos ou pastas de um HD para outro ou dentro do próprio HD, tu cria mais uma instância de cópia, tu demora muito mais tempo copiando do que copiar um, espere e copiar outro. Porque eles ficam alternando entre os dois todo o tempo para poder fazer a cópia. Sem contar que o disco, se é um HD de disco, né, tem que esperar a rotação do disco para saber o setor que ele vai gravar certinho. Se é um SSD é mais rápido, tá? Mas mesmo assim vai entrar numa concorrência que não tem como copiar e colar duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Na verdade, tu cria uma fila onde tu vai alternando, né, a troca entre eles, como a gente viu aqui. Tu vai alternando, tu acaba criando um escalonamento também, né? Tá? E falando do senhor escalonamento, tá? O que é o escalonamento? Nada mais é que a realização do chaveamento entre processos prontos para executar de acordo com regras bem estabelecidas. Isso é escalonamento. E o escalonador parte do sistema operacional, olhem só, era o sistema operacional. Eu falei em algum momento que o escalonador era na linguagem? Não, tá rodando lá no SO. Tá? Então quem faz o escalonamento e quem dita quais algoritmos vão ser utilizados no escalonamento é o SO. Então, o escalonador faz parte do SO e é responsável pelo escalonamento, ou seja, o chaveamento entre os processos, entre o que deseja ser executado, o que está pronto para executar. Ele é feito de acordo com algoritmos. Lá nos anos 60, o escalonador não era preemptivo, ou seja, ele executava o próximo trabalho da fila. Então assim, ó, não preemptivo. Tu tinha uma fila de execução, tu executava o próximo trabalho da fila. Atualmente ele é bem mais complexo, tá? E assim, ó, e o escalonamento, ele segue algumas práticas que vêm de um algoritmo. Então o algoritmo do escalonamento deve incluir os seguintes tópicos. Primeiro ponto, justiça. Segundo, eficiência. Terceiro, tempo de resposta mínimo. E minimizar e maximizar. Justiça. Cada processo tem uma parte justa de tempo de CPU. Ou seja, não vou dar um tempo gigantesco para um e um tempo mínimo para outro. Eu dou uma fatia de tempo justa para cada processo. Tá? Não. Tá? Exatamente. Só o sistema, tá? Lembra que a gente viu a questão de execução, a gente vê lá em arquitetura de computadores, que a gente vê o modo kernel e o modo usuário. O modo usuário, que é como a gente roda, que a gente executa, tu não consegue digitar essa fatia de tempo. Tá? Lá no modo kernel ou super usuário, tu tem alguns poderes SO. Mas tu não consegue modificar o algoritmo de escalonamento. Tu consegue lá no gerenciador de tarefas alterar a prioridade para executar tal tarefa. Mas tu consegue mudar o tempo de execução? Não. Porque esses algoritmos que já vêm de alguns anos, tá, são extremamente eficientes, então tu não vai deixar na mão do usuário para ele bagunçar com todo o coreto, né? Outro ponto, eficiência. Garantir a ocupação de 100% do tempo de CPU. Para diminuir a ociosidade, né? Ah, não, eu vou rodar, roda um pouquinho, para. Não, né? Eles têm que rodar todo o tempo para executar o mais rápido os meus processos. Terceiro, tempo de resposta mínimo. Minimizar o tempo de resposta para usuários interativos. Quando tu está fazendo interações no software. Tá? Tu está modificando alguma coisa, tu tem que ter um tempo de resposta mínimo. Minimizar o intervalo de tempo entre a submissão de um trabalho e a obtenção dos resultados. Então, pedir o tempo e ter a sua execução. E maximizar o número de trabalhos processados por hora. Que tem também a ver com a eficiência, né? Sempre rodar o maior número possíveis. E dentro dos escalonamentos, um dos algoritmos mais antigos e mais conhecidos, que vocês vão ver lá em sistemas operacionais, tá? Que a gente fala bastante, mas a gente fala aqui também, em paradigmas de linguagem, que tem que ter esse entendimento,
tá? É o round robin. Tá? Ele é o mais antigo, mais justo e mais utilizado. Então, assim, ó, a cada processo é atribuído um intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo nós chamamos ele de quantum, no qual será permitido que ele execute. Então, eu dou uma fatia de tempo, que eu chamo de quantum, para poder rodar no processador. Se o processo ainda estiver rodando no final de seu quantum, a CPU é esvaziada, ou seja, tomada e dada a outro processo. É ter dado uma fatia de quantum, digamos, 3. Tu rodou aquele intervalo de 3. Tu ainda tem partes a executar, tu cai fora, tá? Tu cai fora do processador e é dado para outro, para tu não executar. Lembra, tem que ser uma fatia justa para cada um. Tem que ser eficiente. Eu não posso deixar alguém rodando para sempre. E os outros também têm uma espera limitada, né? Eles não podem ficar esperando para sempre. Então, vou dar aquela fatia, tiro ele fora. Se o processador bloquear ou terminar antes do tempo ter expirado, a CPU é atribuída a outro processo. Ou seja, te dou uma fatia de tempo 3, mas tu só precisava 2 para executar o restante. Tu roda nesses 2, cai fora, atribui para outro processo. Tá? Então, tu perde aquela execução. Perde não, tu finaliza a tua execução. Alguns cuidados e problemas. O valor do quantum, tá? Ele deve ser cuidadosamente escolhido. Então, com um tempo T de chaveamento. Ele não pode ser nem muito grande, nem muito pequeno. Ele deve ser estimado para melhor rodar. Obviamente, tá? Dentro da indústria, lá quem utiliza o escalonamento, na verdade, quando tu cria nosso sistema operacional lá, eles fazem vários e vários cálculos para ver a melhor fatia de tempo para executar, né? Então eles não ficam brincando lá e dizendo, não, vamos chutar um valor aqui, não. Ficam fazendo vários testes e chegam a um valor que eles consideram ideal. Todos, né? Tá? Porque pensa só, Marcelo, tu vai pegar e vai deixar muito tempo ou tudo muito pequeno? Então todo mundo vai testar, né? Tu não vai querer colocar algo no mercado que demora muito mais tempo que os outros para rodar. Então sempre tu faz, na verdade tu faz benchmarks, né? Tá? Tu faz testes para encontrar um valor ideal de acordo com aquela carga que vai ter o sistema. Então são feitos vários tipos de cargas diferentes, com diferentes processos, diferentes softwares para ver o ideal. Então assim, como eu falei, o quantum não deve ser nem muito grande nem muito pequeno, né? Se ele é muito grande, o processo fica rodando durante muito tempo. Se ele é muito pequeno, tu tem que ter muitas trocas. Esse tipo de escalonamento assume que todos os processos sejam igualmente importantes. Aqui um exemplo, tá? Hoje nós temos ali, ó, do lado esquerdo, um processo atual, A, B, C e D. Então ele está rodando numa determinada ordem. O próximo a rodar é o B. Então eu vou rodar A, na sua fatia de tempo, passo para B, nossa fatia de tempo cai fora, vai para C, para D. A, se não acabou com tudo que ele precisava executar, tá? Com o tempo que ele necessitava, volta para a fila. B também. Se ele rodou tudo que ele precisava, executou tudo que precisava, ele cai fora da fila. Deu. Simples assim. Tá? Esse é o exemplo sem priorização, no qual todos são julgados que têm a mesma prioridade para executarem. E agora, o escalonamento por prioridade. Então, vou atribuir prioridade aos meus processos, como faz o SO lá, né? Onde se eu vou no gerenciador de tarefas lá do Windows, tá? Eu posso olhar lá e vai ter prioridade. Alta, média e baixa, né? Então, assim, ó, por prioridade. Quando um processo é criado, é atribuído uma prioridade a ele, na sua criação. O escalador sempre escolhe aquele processo com prioridade mais alta para rodar primeiro. A cada interrupção do relógio, a prioridade do processo deve ser decrementada. Senão, ele fica rodando para sempre. A prioridade pode ser atribuída de forma estática ou dinâmica. Estática, quando ela é definida no momento da criação do processo. Dinâmica, definida pelo sistema baseado em estatísticas sobre a execução desse processo, como eu falei, né? O que eu vou escolher? Deixo a cargo desse ó.
Estática, defino ponto. Dinâmica, o SO vai verificar a utilização de vocês e vai atribuir a prioridade para ele. Tá? Exatamente. Tá? Então ele fica analisando e atribui. Certo? Aqui nós temos um exemplo, escalando por prioridade, no qual para o processo A foi atribuído prioridade 12, para o B 9, para o C 11, para o D 7. Do lado esquerdo, qual que vai ser executado primeiro? O com maior prioridade, né? Que é o nosso A, que tem prioridade 12. Então ele vai rodar na sua fatia de tempo quantum lá, e para onde ele vai depois? Decrementa, para ele não rodar para sempre, né? Que são sempre ele. Se ele mantém em 12, ele vai rodar para sempre. Decrementa ele, passa lá. Qual que roda depois? O sem prioridade rodaria o B, depois o C e depois o D, né? Que era o exemplo anterior. Agora roda o que tem prioridade 11, né? Que é o nosso C. Depois, o que tem prioridade 9, depois, que é o B, e por fim, o D. Então eu vou a cada ciclo ali, né? Rodo com a fatia de tempo, decrementa a prioridade, volta. E assim eu vou rodando eles, tá? Oi? Tá? O número é prioridade ali. Só dei a prioridade, tá? Dei uma prioridade para ele ali. Tá? Ou sem prioridade é na ordem, exatamente, tá? Assim eu vou até ele ser finalizado. Tá? Então, olhem só. Rodei A com 12. Depois eu rodo quem? Quem seria o... Lembra que eu sempre estou apontando o próximo que vai rodar, né? Quem roda depois? O com 11, que é o C. Quem vai rodar depois? Não, né? Quem tem prioridade mais alta? Tá, mas olha só. A foi decrementado de 12 para 11. Então eu vou rodar de novo A. Depois vou rodar de novo C, que de 11 foi para 10. Eu vou começar a rodar os outros quando começarem a chegar as prioridades iguais. Então eu rodo sempre, olhem só. Quando o processo é criado, é atribuído uma prioridade a ele. O escalador sempre escolhe aquele com processo e prioridade mais alta para rodar. Então eu vou rodando com prioridades mais altas, até que a prioridade seja igualada para poder rodar os outros. Então o B e o D demoram várias interações, né, para eles poderem rodar. Então eu rodo A, rodo C, rodo A, rodo C, que daí C vai ter o mesmo valor de B, que vai ser 9, A continua com 10, rodo A de novo, decrementa, e daí eu vou rodar B, C, depois decrementa de novo, e aí eu vou rodando de acordo com a sequência que eu tenho ali. Tá? Então tem que ter esse cuidado, tá? Então é de acordo com a minha prioridades. Qual que é o problema? Entrada e saída, tá? São processos que devem ter alta prioridade, mas que não tomam muito tempo de processamento. Eles devem ter tempo de CPU sempre que precisarem e não devem esperar por ela. Esse é um grande problema de tu utilizar escalonamento e ter prioridade. Porque a questão de dispositivos de entrada e saída, na verdade, periféricos de entrada e saída, e quem necessita de entrada e saída, leituras escritas, que é entrada e saída, ele não precisa, na verdade, ele precisa de tempo de CPU, e ele não quer ficar esperando. Então, detendo um recurso, esse é um dos problemas. E para isso, a forma de projeção pode ser utilizada 1/F. Tá? Então, tu cria uma fração do tempo da tua priorização. E aí a gente fecha. Retomando os pontos mais importantes, tá? Dos paradigmas concorrentes. Concorrência. O que é concorrência? Paradigma concorrente. Ou seja, uma linguagem a qual utiliza
uma concorrência em sua execução. Linguagens como Java, C, C++ executam concorrência. Tá? O nosso Android, que roda lá em JavaScript, tem concorrência, né? Porque tu tem threads diferentes utilizando lá. Então, por via da técnica das threads, executo coisas diferentes em núcleos diferentes e, na verdade, e também no mesmo processamento. Eu tenho lá uma concorrência também, na questão de programação. Tá? Roda Java e JavaScript, né? Roda os dois, na verdade, tá? Porque, na verdade, dentro do Android, vocês têm uma máquina virtual rodando lá, né? Para poder fazer toda a execução. Benefícios da concorrência. Otimização da CPU. Problemas. Falha da programação leva a erros. Qual outro ponto é importante? O que é um processo? A abstração de um programa em execução. Multiprogramação, o escalonamento, né? O chaveamento desses processos. Pseudoparalelismo, quando eu tenho um núcleo, eu uso o escalonador para parecer que mais de um programa está rodando ao mesmo tempo. E paralelismo real é quando eu tenho multiprocessadores, ou seja, mais de um núcleo, que eu posso rodar, na verdade, mais de um núcleo. Núcleos diferentes, né? Eu posso rodar partes diferentes. E um processo, ele tem um programa executável, tem os seus dados e a pilha do programa, o contador do programa e o ponteiro para a pilha e seus registradores. Ponteiro para a pilha para apontar os endereços, né? Tá? Estados de um processo. 3 estados. Em execução, bloqueado e pronto para executar. Em execução, quando eu tenho recursos e tempo de CPU, vou rodar, entrei ali na fila. Dele, se eu não acabei de rodar tudo o que precisava, eu volto para pronto para executar. Certo? Em execução, eu caio para bloqueado quando foi me retirado, na verdade, eu executo e foi me cortado algum recurso. Desbloqueado, eu não posso ir para execução. Porque quando eu estou em bloqueado, eu provavelmente perdi tempo de execução ou perdi um recurso. Desbloqueado para pronta execução, eu tenho o meu recurso e ganhei tempo, estou na fila para executar. E assim eu faço as minhas trocas, que é importante saber os estados de um processo. E aí entra thread, que thread nada mais é que um processo, entre aspas, leve. Ou seja, é uma forma diferente de rodar um processo, que a gente diz que é um processo leve, que ele executa tarefas concorrentemente. Tá? E aí, nos princípios da concorrência, que é importante lembrar, exclusão mútua, asserção, progresso e espera limitada. Dentro da exclusão mútua, 2 processos não podem estar dentro da seção crítica ao mesmo tempo. Na asserção, eu não posso dizer a velocidade e o número de CPUs para poder rodar, não posso fazer uma assertiva, né? Afirmar. Dentro do progresso, nenhum processo executando fora de sua seção crítica pode bloquear outro processo. Espera limitada, eu não posso esperar para sempre. Ou seja, eu tenho uma espera limitada para poder executar ou poder entrar na minha seção crítica. Exemplos, browser, troca de arquivos, os mais comuns. E dentro disso, nós temos o escalonador, né, que nada mais é do que a técnica de ficar fazendo esse chaveamento, a qual eu já falei. Esse chaveamento pode ser feito da forma preemptiva e não preemptiva, né? Da forma preemptiva, executa o próximo trabalho da fila. E hoje eles são bem mais complexos. Como nós temos o algoritmo round robin, né, que ele pode ter prioridade e não ter prioridade na sua execução. E o escalonamento deve seguir alguns princípios em seu algoritmo, que é justiça, eficiência, tempo de resposta mínimo, minimizar e maximizar. Então, justiça é que cada um tem uma parte justa de tempo, eficiência, ocupar 100%, tempo de resposta mínimo, tempo mínimo de resposta quando tem uma interação, né? E o maximizar os trabalhos realizados por hora. E por fim, o algoritmo round robin, né? Que é o mais antigo, mais justo e o mais utilizado, a qual dá uma fatia de tempo para cada execução. Certo, né? Fecha essa nossa última parte dos paradigmas concorrentes.